senhoras e senhores, bem-vindos novamente ao nosso canal. Continuamos aqui com o nosso tema, nossa sequência de temas sobre o mal-estar. E hoje sentimos de falar sobre o mal-estar no corpo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quem é que não sente esse mal-estar no corpo, ou essa insatisfação, ou esse incômodo no corpo a que pertence? Eu, às vezes, sinto, já senti mais, mas acredito que a grande maioria de nós passa ou talvez já passou por isso, né? Então, bora lá, vamos falar sobre esse tema e começo com meu amigo aqui. Então vamos no rolê pelo corpo, né, Rafa? Já que a gente decidiu bancar essa, né, amigo, de se expor aqui no negócio, vai lá, manda lá. Então vamos embora, vamos nos expor para a turma de casa aí. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre a questão específica do mal-estar, né? Bem-estar não. Bem-estar o pessoal vai saber o que é, né? É o sentimento de adequação, de funcionalismo, de utilidade, né? Pertencimento, né? De pertencimento, é aquela coisa toda. Mas o legal, Rafa, é que o corpo ele tem tantos sentidos práticos, né? Então, primeira coisa que eu acho assim, vamos pegar lá na base mais fundamental da coisa. Um corpo, ele te possibilita fazer uma série de coisas. Então o corpo consegue muitas vezes te deslocar, consegue, por exemplo, manusear coisas, consegue, por exemplo, interagir com outras pessoas, muitas vezes te permite abraçar, te permite beijar, te permite falar. Então vamos primeiro para a base fundamental do corpo. Então o corpo, muitas das vezes, ele também pode apresentar determinados limites de ordem física. Até a nível mesmo de acesso, né? Isso, de acessibilidade a esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, você está num mundo na qual você convive com outros corpos e, de repente, determinados corpos, eles têm um nível talvez de eficiência maior que o seu, tem um nível até mesmo de complexidade de coisas e movimentos maior que o seu. Aí eu fico pensando exatamente sobre questão também de deficiências, né? Igual a gente tem uma certa deficiência visual aqui, né? Então, por exemplo, sem esse óculos, né, o meu corpo, meus olhos, né, não teriam talvez a mesma eficiência de alguém, né, que não tenha miopia, astigmatismo, essas coisas. Então acho que o primeiro ponto que a gente pode pegar e refletir muito, né, sobre o corpo utilitário, né? Esse corpo que nos faz transitar pelo mundo, navegar pelo mundo, fazer certas coisas no mundo, independente desse corpo ser X, dele ser Y, né? Dependendo da estética. Independente dessa questão de ordem estética. Mas então, fala um pouco da tua ideia. Não, tá bem por aí mesmo. Acho que a gente precisa embasar o que é o corpo em questão de funcionalidade. Esse corpo que veste a nossa alma, que nos permite existir, que nos permite nos relacionar, né? Viver, fazer, agir na vida. Enquanto funcionalidade desse corpo, enquanto a insatisfação com o corpo por ele não cumprir alguns papéis, né, dentro dessa funcionalidade, de eu não conseguir manusear algo, de eu não conseguir ter performance em algo, ok. Até aí a gente tá entendendo o corpo enquanto função, né? Mas eu acho que a gente está falando aqui vai se aprofundar um pouco mais na questão do mal-estar com o corpo, não naquilo que ele representa enquanto função, mas aquilo que ele representa enquanto estética e como eu quero me apresentar para o mundo, não é isso? Exato. Então vamos falar então um segundo momento, então talvez, né? Corpos que socialmente e simbolicamente fossem mais privilegiados. Então imagina, por exemplo, lá na época do medievalismo, pessoas, por exemplo, que eram servas e altamente raquíticas, muito magras, né? E uma das questões de ordem estética, de privilégio, principalmente de nobreza, eram pessoas assim que tinham mais gordura corpórea.
Então, ou seja, você vê, por exemplo, uma pintura onde a pessoa tinha as bochechas assim, né, mais acentuadas, onde você via as curvas nas mulheres assim mais arredondadas, era um sinal tremendo de status, né? De beleza também. Isso, de beleza. Então, assim, isso dava um certo tônus de privilégio. Observa, por exemplo, na história, né, toda a construção simbólica que foi feita em torno da melanina, né? Então, ou seja, de qual é a cor que a sua pele está apresentando, se ela é mais clara, se ela é mais escura, né? Então, assim, tem toda uma construção de privilégios em torno disso. E, né, só dando uma pitada, toda uma construção que foi feita, histórica, social, de um corpo que tem um pênis e de um corpo que tem uma vagina. E eu não vou falar assim, por exemplo, igual o Freud, né, de não pênis. Eu acho isso aí chato pra caramba, eu não acho justo. Não, ali há sim, há uma vagina, né? Mas observa, por exemplo, tá, todo o discurso que foi construído em cima de corpos e de partes de corpos. Que é interessante. Então, ou seja, a partir do momento que você tem uma vagina, você tem já uma história para esse corpo, né? Você já tem uma narrativa social para ele, né? E aí começa, talvez, surgir aquilo que a gente chama de mal-estar. Mas fala aí, eu sei que você gosta muito disso. Existe um contrato social em cima dessa biologia do nosso corpo, né? Aqui falando, acho que a gente está entrando nessa questão de gênero. Então, o gênero enquanto construção social, mas que ela já vem de uma expectativa de que nasceu com um corpo biológico feminino, um corpo que tem uma vagina, então você tem que cumprir uma função social, né, uma função de gênero, e o corpo biológico masculino, um corpo que tem pênis, ele tem que cumprir uma certa função social, né. Então, esse contrato ele já existe. Ele já vem em cima, ele já vem, né? A gente já tem ele assinado antes mesmo da gente começar a se relacionar com a vida. E tem também a questão que você trouxe do padrão de aceitação. Como, por exemplo, no passado, um padrão aceitável que era reconhecido, que tinha beleza, eram mulheres, né, mais esbeltas, né, mais gordas e tudo mais. Hoje não é assim. Então hoje eu que pertenço a um corpo de uma mulher gorda, eu já tenho dificuldade de aceitabilidade dentro da sociedade, né? Mas a grande questão, Rafa, e dentro da área da psicanálise a gente observa isso muito, né? A grande questão é a gente perceber que isso são discursos externos, são discursos, como você falou, pré-existentes, pré-determinados, que são normativos, né? A gente volta lá no vídeo da normalidade, né? Onde isso é normalizado. E nós temos que compreender, de fato, que esse mal-estar nosso não é em relação ao nosso corpo. Esse mal-estar é em relação ao que esse nosso corpo, tá, tem de expectativa social. Perfeito. Não é muito louco? Perfeito, é exatamente isso. O mal-estar desse corpo não corresponder à expectativa social. Exato. O mal-estar de eu não pertencer a um lugar de validação. A gente falou de validação, né? O meu corpo ele não é validado socialmente. Exatamente. A minha forma de atuar, de existir, não é validado no gênero que eu carrego. E tem outra coisa ainda, né? O corpo é expressão. Então, através do meu corpo, eu caminho, eu sento, eu descanso, sabe? Eu me comunico. E detalhe, a forma como eu adorno o meu corpo, a forma como eu trabalho ele, são formas de comunicação, né? E de comunicabilidade também. Que a gente vai também falar sobre isso, né? Aí já viu que vem depois aquelas questões que, quando você fala de gênero, são discursos genéricos, são expectativas genéricas, né? Que é, sente como um homem, né? Ande como um homem, adorne o seu corpo como uma mulher. Então, assim, você é mulher, necessariamente você tem que ter um cuidado de si, do teu corpo, muito maior
do que de um homem, você tem que apresentar inclusive vaidade, você tem que apresentar uma conduta que muitas vezes assim soa de forma altamente narcísica, uma cobrança extrema. Exato. E um cuidado, só pegar esse gancho aí, porque é algo que me mexe muito, essa questão da mulher, ela ter que ter um cuidado maior com o corpo, mas é um cuidado para que ele esteja o tempo todo, né, cumprindo esse papel social, porque se eu tivesse o cuidado mesmo, pensando na saúde do meu corpo, eu não ia me entupir de coisas para que meu corpo ele cumpra as expectativas, como alguns tipos de agentes químicos, alguns tipos de maquiagem, alguns tipos de produtos que eu utilizo, ou até mesmo, né, me submeter a questões cirúrgicas como símbolo de autocuidado, que está totalmente, né, sendo maléfico para o meu corpo, mas é o símbolo de autocuidado que o social espera. Tem uma coisa, Rafa, que eu já conversei umas 3 vezes com um amigo meu e ele está se tocando. Eu falo exatamente o seguinte, olha, pega por exemplo assim, quais os benefícios de fato para o meu corpo que eu vou ter com a ingestão de refrigerante. Você não encontra nada, e pelo contrário, a ingestão dele ainda depois demanda uma limpeza que vai demorar ainda muito. Vai demandar muita água, muita hidratação para poder pegar e desfazer o estrago dele. Aí a gente observa a seguinte coisa, o que leva uma pessoa informada, que tem toda uma web à disposição dela, ainda persistir em fazer ingestão. Talvez a questão do vício na glicose, talvez, por exemplo, até inconscientemente uma pulsão de se autoagredir, se autoflagelar, até mesmo aquela velha questão assim, do suicídio inconsciente, a velha pulsão de morte, né, que o Freud trabalha. Né? Então, ou seja, eu concordo com você. O que leva uma pessoa a enfiar dentro do corpo substâncias tóxicas, próteses, tá? Igual, por exemplo, antigamente, né, você via travestis, por exemplo, injetando silicone industrial no seu corpo, que é uma coisa altamente agressiva, mas buscando uma afirmação externa. Então, ou seja, eu sei que eu posso morrer com isso, eu sei que isso pode escorrer para minha perna e deformar meu corpo inteiro, meus pés, mas mesmo assim ainda vale por uma validação social. Isso é muito louco, Rafa. Isso é doido demais se você for pensar, né, nesse nível, o quanto que nós, seres humanos, somos extremamente ainda atrelados à validação social. Total, total. Você está falando e eu estou pensando, né, que eu acho que tem um nível daquilo que eu faço, eu submeto o meu corpo a isso para uma aprovação, mas eu não sei, acho que você vai saber responder muito mais que eu, né, falar mais sobre isso, que tem um nível também de que eu preciso fazer alguma modificação para eu sentir pertencente e correspondente a quem eu sou, a minha alma. Não tem isso? Tem. Isso tem e bastante. E aí a gente tem que pegar e observar a seguinte coisa. Muitas das vezes eu vou fazer mudanças corpóreas exatamente pela necessidade de encontrar no meio social esse acolhimento, essa afetividade e o reconhecimento de uma identidade. Então, uma certa vez, eu vou até dar uma citação de uma pessoa que eu conheci em São Paulo, que era uma transmulher, que ela faz todas as cirurgias, evidentemente, tá, para poder pegar e combater a disforia dela. Então, ou seja, aquilo foi necessário para ela estar bem com o corpo dela mesma. Há uma incongruência do cérebro dela com o corpo. Fala um pouquinho o que é disforia. Isso, essa questão da disforia é o seguinte, o cérebro de fato, ele vai emitir para o corpo uma autoflagelação química muito pesada. Então é uma dor real, é uma dor absurdamente real de não pertencimento ao corpo que vai levar a pessoa, o verdadeiro transexual, a se autoflagelar, se automutilar, sabe, das formas mais terríveis possíveis. E, inclusive, tá, é o quadro psicológico onde você vê o maior nível de suicídio. Expectativas de vida, por exemplo, de 37 anos de idade no máximo. Então, essa pessoa, de forma desesperada, de forma absurda, ela só vai ter um caminho, a verdadeira, a diagnosticada ou diagnosticado,
buscar uma adequação corpórea. Buscar um corpo que reflita para o ambiente, tá? Uma informação que repercuta, tá? Num feedback que seja afetuoso e positivo da forma como uma pessoa se reconhece. Porque é estranho você se perceber de uma forma e do lado de fora as pessoas te darem um feedback contrário. Entendeu? Então essa questão de disfórica é solucionada, mas sempre há as questões de gênero por trás disso. Então o que eu achei em especial, especificamente nessa transmulher, é que ela falou assim, não, eu já resolvi o problema do meu corpo. Agora a questão de roupa, eu vou usar a roupa que eu quiser. Eu não vou mudar de profissão. Ela trabalhava numa oficina mecânica, como mecânico na época. Né? E ela fala a seguinte coisa, não, eu vou continuar fazendo a atividade que eu sei fazer bem, que é consertar os carros. Eu vou ser ainda mecânico. Eu vou usar o meu macacão de mecânico. E isso não vai me tornar menos do que eu sou. Mas é evidente que ela fala assim, mas é evidente que na hora que eu vou para a sociedade para poder receber talvez um elogio, vai ser muito mais fácil se eu tiver um salto, vai ser muito mais fácil se eu tiver com o meu cabelo bem cuidado, vai ser muito mais fácil se eu tiver os meus seios, tá? Porque aí sim eu já estou necessitando não de uma autoafirmação em mim, eu preciso de uma autoafirmação pelos outros. Exato, acho que é esse o ponto que eu queria chegar, assim, porque a necessidade de fazer uma modificação para me sentir pertencente ao meu corpo, para mim, para minha alma, porque a minha alma representa, e qual que é o nível, a linha tênue em fazer uma modificação ou não me sentir bem, sentir esse mal-estar, porque eu não tenho a validação da sociedade. Aí vou falar um exemplo pessoal, assim, eu comecei a engordar e entender que eu tinha uma maneira de comportar, uma maneira de me expressar diferente do que a sociedade esperava na minha adolescência, né? Eu só passei a me incomodar com o meu corpo a partir disso, quando eu vi que ele não correspondia ao que o mundo esperava de mim, né? Mas eu fui atleta por muitos anos. Por 10 anos eu fui campeã brasileira de karatê e eu nunca fui magra. E o meu corpo ele atendia e correspondia de forma saudável àquilo que eu precisava, que a minha alma precisava. Mas a minha insatisfação, o meu mal-estar era porque eu não tinha, né, não despertava um desejo de um homem ou de uma mulher por ser, né, por me expressar e por ter um corpo como o meu. E aí eu comecei a entender que eu queria emagrecer, que eu queria modificar o meu corpo por essa validação e não pela minha alma. E aí eu acho que a gente, né, alinha essa questão porque tem o desejo de alinhamento com a minha expectativa e o desejo de alinhamento para pertencer no mundo. Exato. Então tem duas formas de espelho, ou de espelhamento, né? Existe o espelho mesmo, que a gente tem em casa, onde eu me olho e onde eu encontro o significado para tudo aquilo que eu estou vendo, né? Desde os significados mais de utilitarismo mesmo, de praxismo, até mesmo assim aquele significado de um perfil estético que me agrada, mas existe também, né, a expectativa no outro. Né? O tipo de pessoa que eu quero que esteja ao meu lado, que esteja comigo, que esteja no afeto, que esteja na relação sexual, né? E isso é um jogo de equilíbrio. Entre eu e tu, né? Entre eu e vocês. E isso aí é um pouco mais complicado. Vou dar um exemplo para você, né? Eu lembro que quando eu saí da faculdade de Direito, nós estávamos no último dia, eu lembro que nós estávamos fazendo fotografias lá, né, até do lado de fora, tinha professores junto com a gente assim, e chegaram para mim e falaram, olha, finalmente não, você vai cortar seu cabelo. Por quê? O seu cabelo vai te invalidar para a profissão. Compreende? E realmente eu tive problemas na profissão em função do cabelo. Aí algumas pessoas vão falar, mas também não tem, né, coerência nenhuma um advogado com esse estereotipo. Não traz confiança. Não traz confiança e etc e tal. Tanto que, por exemplo, hoje eu até agradeço, mas eu caminhei para a docência, tá? Em função disso, porque a advocacia ela me limitava. E aí vem aquela grande questão, né? Eu ou eles? Isso. Né? Só que
na minha medida, no meu momento, né, e esse momento perdura por décadas, tá? Eu pesei um pouco mais ao meu favor. Então, ou seja, eu falei, não, eu vou adequar minha vida de uma certa forma na qual eu consiga. Tanto que, por exemplo, né, já aconteceu algumas vezes de coordenação da universidade chegar e falar, quem sabe você corta? Chegou a acontecer. Quem sabe você se adequa no seu corpo, né? Só que eu falei, olha, não é possível. Se o meu talento, se a minha competência, se o meu conhecimento, ele vale, então vai ser legal isso aí. Agora, fora o contrário, eu acho que eu tenho que estar em paz com o meu corpo e com a minha aparência. Eu já passei da fase, por exemplo, talvez adolescente, de querer chocar, de querer, sabe? Ser rebelde, de ser rebelde, de ser reativo e etc e tal. Não, agora é só uma reafirmação da minha identidade, é só isso. Então relaxa. Só vai sair daí se cair. Se a natureza levar, entendeu? Perfeito. Acho que caminhando aí para o resumão, eu acho que é Isso. exatamente encontrar esse equilíbrio e olhar para esse mal-estar, porque o convite aqui desses dias que a gente está falando sobre o mal-estar é enxergar ele como um lugar de observação, o que me incomoda, e encontrar o que tem por trás desse incômodo, o que tem por trás desse mal-estar. Então aqui a gente falou da questão do corpo enquanto querer validação, querer feedback, do corpo encontrar uma correspondência da minha identidade, de quem eu sou. E eu acho importante falar sobre isso para que as pessoas entendam que uma pessoa, quando ela busca algo, ela faz alguma transformação no corpo, não é por uma questão de rebeldia só, ou por uma questão de querer aparecer, como muitos falam. Tem algo ali por trás. E o que a gente está trazendo aqui é você encontrar o que há por trás do teu mal-estar no teu corpo, né? Exato. Se é uma necessidade de validação, se é uma insatisfação do mundo e não sua, né? E aí, a partir disso, fica bem com isso, né? E nos próximos vídeos, uma hora, a gente vai falar também sobre questões um pouco mais densas, mais polêmicas, como body modifications, umas coisas bem mais pesadona. A questão, por exemplo, de uso indiscriminado de hormônio, que a gente pode muito falar sobre isso. Total. Questões também que aparecem na área clínica aí, né, como anorexia, bulimia, vigorexia, que tudo isso também leva em conta não somente uma relação minha com o meu corpo, mas também com um feedback de ordem externa. E que a gente precisa também falar um pouco sobre essas questões, né? Mas hoje foi só aquela pincelada só mesmo, uma né? Aquele rolezinho. como sempre, lá 22 minutos, tá ótimo. Tá ótimo. Não sei se vai dar isso aí, a gente vai dar uma editadazinha. Mas é isso, pessoal, continue nos acompanhando aí, comenta, fala o que vocês acham disso. Conta pra gente uma história sua em relação a esse mal-estar no corpo. Ou se você nunca teve isso, conta pra gente também, que a gente quer esses casos raros aí, sociais. E como é que é? Segue a gente. Curte. Curte. Isso. Curte aqui. Vai aparecer aí. Curte. Isso. Se inscreve. E aciona o sininho. Isso, pra receber sempre que a gente postar um vídeo aí. Beleza? Beijinhos a todos. Beijos a todos. Valeu e até mais. Até mais. Tchau, tchau.